Escreva, apague e repita. Nova Friction Clicker da Pilot. Pilot. Quem escreve jamais esquece. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações estimados telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Nós. Programa este que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 14 horas aqui na ITV. É neste espaço onde entre nós cruzamos vozes, caminhos e lugares de forma que possamos narrar contos, fatos e histórias sobre a religião islâmica. No programa de hoje não poderia ser diferente. Decidimos falar sobre o Baraka, a bênção. Como é que nós podemos adquirir esta bênção? Onde é que nós podemos encontrar e como fazer para ter uma vida cheia de baraka? É isto que nós vamos discutir no programa de hoje, com o tema central, como ter uma vida repleta de baraka, com o Sheikh Bashir Anza, este convidado especial para esta quarta-feira, que vai ajudar-nos a buscar este baraka, segundo manda o Alcorão e a Sunna. E desde já passo a cumprimentá-lo. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite que me foi endereçado. E Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Em primeiríssimo lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, o nosso sustentador, o controlador de todo o universo, o omnisciente, omnipresente. Em seguida, endereçamos paz e bênçãos de Allah sobre todos os seus profetas e mensageiros, a começar de Adam alayhi salam, o nosso pai, o pai da humanidade, até o último, que é o nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente com a sua família e seus companheiros e todos aqueles que seguirem os seus ensinamentos até o último dia. Dizer que estamos aqui para discutirmos sobre esta temática, o Baraka. O que é Baraka? Como é que o Baraka pode estar na nossa vida? Exatamente. Motivos para ficarem ligados ao nosso programa são mais do que suficientes. Ouvirmos das pessoas que Allah deu este conhecimento e que está aqui, melhor dizendo, para ajudar-nos a entender este assunto. Afinal de contas, todos nós queremos ter baraka nas nossas vidas, queremos ter bênção. Mas, Sheikh, entrando na nossa conversa mesmo, nós falamos mais baraka para os nossos telespectadores não muçulmanos, nos referimos à bênção. O que é ter uma vida abençoada, ter uma vida cheia de baraka? Talvez Sheikh ajudar-nos aqui a trazer um conceito mais literal da questão de baraka. Podemos partir a nossa conversa a partir daí. Baraka é um termo árabe que literalmente significa bênção. Mas o Baraka é mais do que uma simples bênção, porque muita gente pensa que Baraka é você ter, portanto, dinheiro. Mas o Baraka vai mais além do dinheiro. Allah subhanahu wa ta'ala, no Sagrado Coran, no versículo 96 do Surat Al-A'raf, diz-nos o seguinte: Bismillahirrahmanirrahim, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz claramente, Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos indicações, Allah subhanahu wa ta'ala traz-nos aqui dicas
de como nós adquirirmos este baraka. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: se os residentes das cidades, das aldeias, das comunidades, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا, se eles trouxessem fé a Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّقَوْا, e temessem a Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Nós havíamos de trazer ou colocar, ou íamos abrir ou trazermos as bênçãos dos céus e da terra para eles. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Mas eles desmentiram os mensageiros, desmentiram a mensagem de Allah, e Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, castigou-lhes por aquilo que eles cometiam. E numa outra parte, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Aquela pessoa que temer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe criar saídas. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. E Allah subhanahu wa ta'ala vai prover esta pessoa de onde ele menos espera. Então, o que significa que baraka, meus caros irmãos, não é simples baraka, ou seja, não é simples bênção. É preciso olharmos o baraka em todos os sentidos. Baraka no trabalho, baraka no nosso lar, baraka no nosso dia a dia. Bom, então, o fato de nós associarmos o baraka ao rizq apenas não é suficiente. O baraka é mais do que isso. Sim. Não é correto. O rizq não é simplesmente o sustento. O rizq tem a ver com a saúde, o bem-estar em geral. Okay. E o que vem primeiro? Vem o baraka ou o rizq? O que encontramos dentro de uma outra coisa? Posso perceber melhor? O que vem primeiro? Temos o baraka primeiro ou o rizq? O rizq faria parte deste conjunto de baraka? O que vem em primeiro lugar é o baraka. Okay. Porque o rizq em si está inserido no baraka. Como eu bem dizia, de que a saúde também está no baraka. O bem-estar no nosso lar também enquadra-se ou está inserido no baraka. Okay. Está aqui este esclarecimento inicial para o nosso programa. Tendo em conta esta mensagem que muitas vezes nós carregamos de associarmos apenas o baraka, a questão financeira, e já nos foi aqui esclarecido que não só trata-se de finanças, mas o baraka está em todo o lado. Como é que nós podemos trazer esta mensagem, particularmente para os jovens? Porque nós é que temos esta tendência e acabamos passando esta mensagem para as outras pessoas, e fica esta percepção que baraka trata-se apenas de finanças. Como é que nós podemos mudar esta forma de perceber as coisas? Nós podemos mudar esta forma de olhar para o baraka, explicando às pessoas quais são aquelas que são as fontes do baraka. Okay. Em primeiro lugar, para a aquisição do baraka na nossa vida, nós precisamos trazer aquilo que é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador. E trazer esta crença, e nós também trazermos o taqwa, porque, como eu dizia, o taqwa é uma varinha mágica. Nós, quando adquirimos o taqwa, tudo o resto aparece. Por isso é que Allah subhanahu wa ta'ala diz mesmo no Sagrado Corão: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Porque vê-se que hoje em dia todas as pessoas reclamam da vida. A minha vida não tem baraka. No meu trabalho não há baraka. No meu dinheiro não há baraka. E como encontrar este baraka? Então o segredo está aqui. Primeiro temos que trazer o quê? Crença em Allah subhanahu wa ta'ala, e também trazermos aquilo que é a piedade em Allah subhanahu wa ta'ala. Quando esses dois elementos estarem presentes, então nós estaríamos aqui a atrair bênçãos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E o segundo elemento seria confiar plenamente em Allah subhanahu wa ta'ala. Porque eu quero acreditar que os nossos antepassados, os nossos pais, eles viviam muito bem,
com poucos recursos. Mas hoje em dia nós notamos que jovens têm conseguem encontrar um bom emprego, ganham salários gordos, mas reclamamos de tudo ou nada. Então, o que é que está a falhar? O que está a falhar é que nós tiramos esta confiança plena em Allah subhanahu wa ta'ala e colocamos esta confiança no nosso mero trabalho, no nosso mero emprego. Quando Allah subhanahu wa ta'ala no Sagrado Corão diz وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Aquela pessoa que confiar plenamente em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala será suficiente para ela. Então quer dizer que aqui está a haver um distanciamento com Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso que acabamos considerando hoje em dia esse baraka um tesouro perdido, que as pessoas sempre dizem, não, parece que a minha vida não está a andar bem, parece que a minha vida não tem baraka. É por causa deste distanciamento perante Allah. É verdade, é por causa deste distanciamento. Então, aqui nós podíamos também trazer outros elementos, como, por exemplo, a prática do salat. O salat é extremamente importante. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que a primeira coisa que nós seremos questionados no dia do juízo final perante Allah subhanahu wa ta'ala será acerca do quê? Do salat. Em relação ao salat, Allah subhanahu wa ta'ala no Sagrado Corão, concretamente no Surah Taha, diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o seguinte: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ordene o seu povo, ordene a sua família a praticarem o salat. E você ser paciente nisto, ser constante no salat. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Então aqui em frente vem a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala, de que لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Quanto ao sustento, não se preocupe. نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Nós devemos de vos sustentar. Então, o que significa? A prática do salat é um meio para a aquisição de baraka nas nossas vidas. Sim. Está aqui esta dica importante, algo que, infelizmente, não é, com aquilo que temos acompanhado nos últimos tempos, que parece que as pessoas vêm perdendo esta força de ir à mesquita cumprir os 5 salats diários. Em parte a nossa vida também, segundo o que o Sheikh esteve aqui a dizer, pode estar relacionado a esta mesma questão do baraka. Já percebemos, Sheikh, que o baraka não trata só de finanças, mas como buscá-lo? Se estamos aqui a dizer que estes mesmos jovens acabam priorizando o trabalho em relação àquilo que seria a crença a Allah subhanahu wa ta'ala. Como encontrar este baraka? Já tenho o salário gordo, tenho a minha família, por exemplo, mas sinto que não estou satisfeito, ainda falta o baraka. Como atingir esse estágio que eu diga assim, alhamdulillah, consegui? Na verdade, o que nós precisamos como jovens, como muçulmanos, é de nós agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala por várias dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala tem nos concedido. Falo da saúde, falo do sustento diário, falo da família em si. Então, portanto, o que está a faltar em nós é a gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se nós agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala por inúmeras dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala dispõe sobre nós, Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer muitas bênçãos na nossa vida. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala vai multiplicar aquilo que são as bênçãos. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Corão, por exemplo, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Se vocês forem gratos para com os meus favores, eu hei de ampliar esses favores para vós. O que significa que hoje em dia nós agradecemos pouco e reclamamos muito. Então, portanto, este elemento é extremamente importante. Mas eu também ia aqui trazer o outro elemento, que é boas intenções. Nós, como muçulmanos, temos que ter boas intenções. Só a partir daqui da boa intenção é onde Allah subhanahu wa ta'ala vai nos dar o baraka. Porque, segundo o hadith do Umar radiyallahu ta'ala anhu, diz: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. As ações serão julgadas por Allah pelas intenções. Então, portanto, se eu, por exemplo, tenho uma boa intenção, quero me casar, por exemplo,
tenho uma boa intenção, quero me casar para afastar-me do que? Do pecado. Allah subhanahu wa ta'ala irá abençoar o meu casamento. Mas se eu tiver uma intenção contrária, não é? Allah subhanahu wa ta'ala claramente não irá abençoar a minha vida, não irá abençoar este casamento, por exemplo. Ok. E seguindo esta deixa aqui do Sheikh em relação ao casamento, temos vários episódios de jovens que acabam dizendo não, eu não vou ou não estou em condições de casar porque não tenho este mesmo baraka, falta-me este baraka. Com este casamento, cumprindo com estes rituais, sei que pode trazer aqui mais elementos de forma a chamar-nos a atenção a estas pessoas em relação a este versículo que o Sheikh estava a trazer, que Allah garante esta bênção. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala mesmo diz no Sagrado Corão de que façam casar os solteiros e aqueles que são devotos dentre vós. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: "In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Se esses forem pobres, Allah subhanahu wa ta'ala irá enriquecê-los com a sua graça. O que tem se notado ultimamente, jovens, quer dizer, deixam ou relegam este casamento para o fim, alegando de que eu não tenho condições materiais. Primeiro tenho que ter uma frota de carros, tenho que construir uma mansão para eu poder casar. Mas, na verdade, se nós formos a ver aquilo que são as práticas, os hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele chama a atenção aos jovens, sobretudo, quando diz: "Ya ma'shar ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." Quem de vós tiver condições, que se case. As condições aqui referidas não significa ter muito dinheiro. Primeiro, a pessoa tem que ser saudável. Tem que ser homem no verdadeiro sentido da palavra. E esta pessoa também tem que ter uma ocupação da qual provém o quê? O seu risco, para ele também poder sustentar a sua companheira. Então, se a pessoa intencionar casar só para Allah subhanahu wa ta'ala afastar-lhe do pecado, este casamento será abençoado por Allah subhanahu wa ta'ala. Daqui Allah subhanahu wa ta'ala vai enriquecer esse casal e, consequentemente, também Allah subhanahu wa ta'ala vai lhes conceder filhos virtuosos. Bom, tivemos esta explicação do Sheikh hoje no programa Entre Nós, que estamos aqui a falar sobre o baraka, como ter uma vida repleta de baraka. Afinal de contas, todos nós estamos atrás desta bênção. Allah subhanahu wa ta'ala promete esta bênção, mas existem elementos, como o Sheikh estava aqui a dizer, a serem cumpridos para alcançar este mesmo baraka. E na nossa segunda parte vamos procurar desenvolver melhor, vamos especificar estes elementos que devem ser cumpridos pelos muçulmanos e não só de forma a alcançá-lo. Não saia daí, voltamos dentro de instantes. Estamos de volta para a segunda parte do programa Entre Nós. Na edição de hoje falamos sobre o baraka, como ter uma vida repleta de baraka, como ter uma vida cheia de bênção. Recebemos em estúdio o Sheikh Bashir Anza, que está a ajudar-nos aqui a compreender este assunto que é de interesse de todos nós, porque queremos ter uma vida repleta de baraka, assim,
nascemos, crescemos e costuma-se a dizer que nós morremos atrás deste baraka porque é infinito e ele manifesta-se de diferentes formas. E foi isso que também foi esclarecido aqui. Desmistificamos esta ideia errada que muitos costumam a carregar, nós mesmos carregamos esta ideia de que o baraka limita-se apenas àquilo que seria uma vida financeira cheia de sucesso, mas não, trouxeram-nos aqui elementos importantes que fazem-nos perceber que não é necessariamente uma vida financeira estável, mas um pouco de tudo. E o baraka manifesta-se em todos os momentos, em todas as situações das nossas vidas. Achei que na nossa primeira parte trouxe aqui alguns elementos com destaque para a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, para a prática constante das orações. Bom, que outros pontos podemos trazer aqui na busca deste mesmo baraka? Porque eu, o estimado telespectador, até o próprio Sheikh, queremos ter uma vida cheia de baraka. Já estamos sim abençoados, vivemos no meio do baraka, mas queremos mais. É a natureza do ser humano. Que outros elementos são importantes para destacar nesta busca pelo baraka? Alguns elementos. O primeiro seria, portanto, a leitura constante do Sagrado Corão. Porque nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentivou-nos bastante para nós recitarmos este Sagrado Corão. Então, a recitação constante do Sagrado Corão faz com que Allah subhanahu wa ta'ala nos encha de baraka na nossa vida. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz que aquela casa que se é recitado o Suratul Baqarah, os demônios ficam longe dela e Allah subhanahu wa ta'ala traz baraka nesta mesma casa. E outro elemento seria o pedido de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Como bem sabemos, todo ser humano é falível, todos nós somos pecadores, segundo o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele diz que o melhor de todos esses que são falíveis são aqueles que se arrependem dos seus pecados. Portanto, o perdão também garante-nos as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Vou aqui contar um episódio que aconteceu com o povo do profeta Nuh alaihi salam. Nós todos sabemos que o profeta Nuh alaihi salam, ele é um dos grandes profetas de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, quando fala dos grandes profetas, o Nuh alaihi salam entra nesta lista de 5 profetas mais fortes. Então, ele viveu cerca de 950 anos, quase 1000 anos, a chamar o seu povo para o caminho certo, para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse tempo todo, ele chamava as pessoas publicamente, ora secretamente, mas só cerca de 80 e tal pessoas é que aceitaram a sua mensagem. O profeta Nuh alaihi salam, por ver a renitência do seu povo em aceitar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, ele invocou Allah subhanahu wa ta'ala para que não deixasse nenhum descrente na terra, porque se Allah subhanahu wa ta'ala deixasse algum descrente na terra, este descrente ou esses descrentes haviam de desviar aqueles que estavam bem encaminhados do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala naturalmente aceitou o pedido do Nuh alaihi salam e Allah subhanahu wa ta'ala extinguiu aquele povo que não acreditava ou não aceitava a mensagem de Allah. Mas em lamentação, Nuh alaihi salam, ele diz: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Eu disse para o meu povo para pedirem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Eu disse que peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, porque na verdade Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso, Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele é diferente de nós. Quando Allah subhanahu wa ta'ala perdoa um servo seu, no lugar, não é, dos pecados, Allah subhanahu wa ta'ala converte em boas ações. Então, portanto, e vem a seguir: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Se vocês pedirem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, um perdão sincero, Allah subhanahu wa ta'ala, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer cair uma chuva em abundância no céu, não é? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. E Allah subhanahu wa ta'ala vai multiplicar as vossas riquezas e os vossos filhos. Então, o que significa que isto tudo é fruto do pedido de quê? De perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bom, Sheikh, ainda nesta questão do perdão e da leitura constante do Sagrado Alcorão, hoje em dia temos as tecnologias, muitas vezes, infelizmente, nós arrumamos o Sagrado Alcorão, mas ligamos ali em áudio uma recitação. Será que também esta forma de ouvir o Sagrado Alcorão está englobada nesta questão do baraka e a questão do perdão? Pedimos perdão hoje, mas amanhã voltamos a praticar aquela mesma coisa que ontem buscamos arrependimento. Será que também desta forma conseguimos alcançar o baraka ou acabamos dificultando este processo? Na verdade, quando eu falava de baraka, falava mesmo de um arrependimento sincero. Arrependimento sincero é o quê? É você trazer um remorso dos pecados que você cometia e prometer a si mesmo de que você jamais vai voltar a cometer esses pecados. Só desta forma é que Allah subhanahu wa ta'ala promete, não é, inverter as suas más ações em boas ações. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala vai te dar forças e vontade de praticar as boas ações, diferente dos pecados que você outrora praticava. Então, portanto, é preciso nós trazermos este arrependimento sincero diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui também o meu caro Iqbal tocava o assunto sobre a escuta do Sagrado Corão. Na verdade, o Corão é um livro abençoado, não só para quem recita, mas também quem escuta o Sagrado Corão também recebe recompensa. Atenção, aquela pessoa que escutar o Corão atentamente. Muitas das vezes nós colocamos ali o aparelho a tocar e nós estamos ali a conversar, estamos distraídos. Então não é esta escuta que vamos merecer a recompensa ou a bênção por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah no Sagrado Corão diz: فَإِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. O Corão, quando é recitado, escutai atentamente. Fiquem calados, escutem atentamente para que possam merecer a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Bom, Sheikh, Jazakallah por estes esclarecimentos. A questão, aqui o assunto sobre baraka é um assunto muito longo e que pode ser discutido em diferentes frentes. No nosso pequeno intervalo, o Sheikh mencionava a importância da caridade também nesta questão do baraka. Sheikh, olhando mesmo para esta caridade, eu digo que a minha vida não é abençoada, porque vamos dizer, não consegui casar, não consegui ter um sucesso financeiro, entre outras coisas que a olho nu ao olho do ser humano, podemos assim dizer, faz-nos perceber ou julgamos nós que a nossa vida não é abençoada. Mas eu quero baraka e quero praticar esta mesma caridade. Que alternativas eu posso buscar para praticar esta caridade sem ser dar financeiramente, mas conseguir também a graça de Allah subhanahu wa ta'ala? Muitos de nós pensamos que quando nós damos o sadaqa ou caridade, estamos a ficar pobres. Ao contrário, esta prática traz muitas bênçãos por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que todas as manhãs 2 anjos descem dos céus e fazem o seguinte duá: ó Allah, multiplique a riqueza daquele que gasta no bem. E o outro diz: ó Allah, arruína a riqueza daquele que retém, ou seja, aquele que tem medo de gastar, aquele que tem medo de dar em caridade o bem que Allah subhanahu wa ta'ala lhe concedeu. Então, o que significa que se nós em termos de valores, não temos como ajudar as pessoas, então podemos ajudar com boas palavras também. Isto é sadaqa. O fato de você mostrar sorriso para a cara do seu irmão muçulmano, isto também é um ato de caridade. E também remover obstáculos, não é, do caminho, cascas de banana, garrafas partidas no caminho. Então, portanto, isto também é um ato de caridade. Veja só para os casados.
O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, mesmo você satisfazer, quer dizer, satisfazer-se sexualmente com sua esposa, isto é um ato de caridade. Então, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse isso para os seus companheiros, eles perguntaram: nós nos satisfazemos sexualmente e ainda assim ganhamos recompensas por parte de Allah subhanahu wa ta'ala? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu questionando de que, imaginem, se vocês tivessem feito isto de uma forma ilícita, o que é que vocês ganhariam? Então, portanto, Allah subhanahu wa ta'ala valoriza tudo aquilo que é o esforço da pessoa, do muçulmano. Sim. Bom, Sheikh, um exemplo. Eu pratico o solat. Vou à mesquita todos os dias, pratico o solat, tiro, dou a caridade sempre que posso, ajudo as outras pessoas. Mas ainda assim, eu acho que a minha vida não tem baraka, não está abençoada. Sinto que as coisas não estão a andar como eu gostaria que fossem. O que estaria a falhar nesta pessoa que vai ao masjid todos os dias? Alhamdulillah, conseguimos ver ela lá, está sempre no primeiro swaf. Eu o primeiro a chegar, eu o último a sair, sorri com todos, mas sente que a sua vida não tem baraka, ou ainda não conseguiu alcançar, mesmo com essas ações. O que este indivíduo deverá fazer? Olha, este indivíduo deve fazer uma análise da sua própria vida, porque nós sabemos que, conforme o Corão diz, Balil insanu ala nafsihi basira. O ser humano se conhece, ok? Por mais que apareça, diga de que não, eu não sou assim, sou daquela forma, mas o ser humano, no fundo, sabe onde é que está a falhar. Se calhar é porque esta pessoa não se importa em como adquirir o seu risco, por exemplo. Este elemento também é extremamente importante. Há pessoas que não se importam em como adquirem o pão do dia a dia, quando, na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Corão para os profetas: Ya ayyuhan nabiyyu, kulu min at-tayyibati wa'malu salihah. Ó profetas, comam daquilo que é bom, halal, e praticam o bem. E também Allah subhanahu wa ta'ala diz aos crentes: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó crentes, comam aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala vos providenciou do halal. Então, portanto, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as esposas dos sahabas, quando os seus maridos saíssem para trabalho, para a procura do rizq, eles davam o seguinte conselho: ó pai de fulano, ó meu esposo, vá à procura do rizq, mas estamos a pedir algo. Não nos traz o rizq haram. Nós preferimos morrermos de fome aqui neste mundo, mas jamais vamos conseguir suportar o fogo do inferno. Então, portanto, que as nossas irmãs lá em casa também ajudem, colaborem junto dos seus maridos, porque há muitas irmãs, por causa de ganância, não querem passar um dia de fome, obrigam o homem de que não interessa de como você vai adquirir o risco, vai roubar, vai ao trabalho, mas não vem aqui sem trazer o risco. Então, não é esta forma que nós vamos atrair bênçãos por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E uma outra coisa também, nós temos que constantemente fazer o du'a. Temos que fazer du'a, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala essa bênção para abençoar a nossa vida, porque às vezes nós achamos de que aqueles que têm muito dinheiro são os tais abençoados. Mas dinheiro não é tudo, como nós falávamos antes. Há pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm sossego, não têm segurança. Não saem porque têm medo de serem sequestradas. Há pessoas que têm muito dinheiro, mas não conseguem apanhar o sono, não dormem. Então, portanto, o baraka temos que olhar mesmo em todas as suas vertentes. Sim. Bom, Sheikh, vamos trazer aqui uma questão que em algum momento pode chocar com algumas pessoas, mas é importante nós fazermos, olhando para aquilo que é a nossa sociedade, fazermos uma leitura superficial. Será que somos uma sociedade abençoada? Temos a bênção olhando para os acontecimentos que vão marcando as nossas vidas como sociedade? Ou este baraka está a fugir de nós? E como fazer para recuperá-lo
ou para aumentá-lo, caso seja uma situação contrária àquilo que se espera? Não sei se percebia. Fazendo uma leitura daquilo que é a nossa sociedade, será que somos uma sociedade abençoada? Temos baraka olhando para o que vem acontecendo nas nossas vidas como sociedade? E o que é que nós devemos fazer para ganharmos a satisfação de Allah? Olha, sendo sincero, nós estamos a pecar, ou seja, nós não temos esta benção. E nós mesmos somos culpados pela ausência desta benção. Porque, na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala, no Sagrado Corão, diz toda a calamidade que assola os seres humanos, ok? É resultado das suas práticas. Ok? Então, a falta desta benção, nós temos que fazer uma retrospectiva, nós temos que fazer uma análise profunda. O que é que está a falhar? Porque nós sabemos que na nossa sociedade pratica-se muitos crimes. Eu aqui não vou terminar de elencar, sequestro, isto e aquilo, ok? Então nós precisamos de voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Só desta forma, se nós voltarmos arrependidos a Allah subhanahu wa ta'ala, é desta maneira que Allah subhanahu wa ta'ala vai colocar as bênçãos na nossa vida. E não só. Cumprirmos com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não ignorarmos aquilo que são as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se nós ignorarmos aquilo que são as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá colocar em nós uma vida apertada. Conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Corão, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Aquela pessoa que der costas à minha recordação, à minha mensagem, o Sagrado Corão, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Allah subhanahu wa ta'ala vai colocar, ou seja, esta pessoa vai ter uma vida apertada aqui neste mundo. Vai ter uma vida miserável. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. E não só aqui neste mundo, no dia do juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala irá ressuscitar esta pessoa na condição de cego. Como nós sabemos, o ser humano sempre reclama por tudo e por nada, vai questionar Allah. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Ó Senhor meu, por que ressuscitaste-me cego quando eu no mundo via? Allah vai dizer, قال أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Nós, quer dizer, os nossos versículos, os nossos sinais chegaram até si, você mandou passear, você não valorizou, ignorou, então, portanto, hoje você também foi esquecido. Subhanallah. Bom, são estas mensagens que nós queríamos trazer no programa de hoje em relação ao Baraka. Sheikh, considerações finais e os seus cumprimentos. Como considerações finais, eu ia chamar a atenção de todos os irmãos muçulmanos a voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Em qualquer situação que nós nos encontramos, uma situação não desejada, nós temos que recorrer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por aquilo que nós estamos a passar no nosso país, temos que voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, temos que incrementar as nossas boas práticas, o salat, a recitação do Sagrado Corão, dhikr, pedirmos perdão constantemente a Allah subhanahu wa ta'ala. Só desta forma é que Allah subhanahu wa ta'ala vai mudar a nossa situação. Conforme Allah subhanahu wa ta'ala também diz no Sagrado Corão, Allah não muda a situação de um povo sem que este povo mude aquilo que está dentro dos seus corações. O que significa que nós temos que querer a mudança. Depois é que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos facilitar nisto. Então, os meus salamos vão, em primeiro lugar, para os meus pais, para minhas esposas, meus filhos, para os meus alunos, os meus amigos, sem esquecer do meu grande amigo Sheikh Yassin, Sheikh Jamal e todos Hamzitas, todos os colegas Hamzitas que neste momento estão a assistir, e também mandar salam para o meu grande Sheikh, o meu chefe, o Sheikh Haris Ghafour, também mandar para o meu
colega Ahmad Abu, da Escola Secundária do Atlântico, todos os meus colegas, professores, diretores, e são muitos. Então, portanto, é isto, que fiquem na companhia de Allah subhanahu wa ta'ala. E também dizer que há um versículo que eu recitei erradamente, diz: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, na verdade, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Então, este versículo diz que quando o Corão é recitado, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Escutai-o atentamente para que vocês possam ter a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ. Bom, é isto que foi deixado aqui ficar. Já nos ensinaram, nos recordaram aquilo que são os elementos, as ações que nós devemos praticar no nosso dia a dia para alcançarmos esse baraka. Mas a mudança depende de cada um de nós. Nós é que sabemos como fazemos, o que fazemos, quando fazemos e onde fazemos. Então é importante reforçarmos a adoração em todos os seus sentidos, particularmente a questão do salat, que deve ser prioritária, pois é uma das ações também, a primeira das ações que a nós será cobrada no dia de Qiyamah. Então vamos começar por aí e também sempre ouvimos: se você pratica o salat, as outras ações serão fáceis para ti, o teu coração estará extremamente aberto. Então temos que partir, a partir deste momento, olharmos para a mudança, e se cada um de nós mudar, foi esclarecido aqui que a nossa sociedade também vai mudar, porque é o reflexo daquilo que nós somos e podemos fazer mais. E Allah sempre dá mais àqueles servos que vão atrás daquilo que Ele prometeu a dar. É desta forma que terminamos o programa de hoje. Foi um prazer trabalhar para si e fique na companhia da restante programação da ITV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.